Louvamos a Deus pela vida da nossa equipe de louvor, que tem sido uma bênção, tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Eu quero, nesse momento, fazer uma leitura na palavra de Deus, no livro de Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1. Capítulo de número 1, versículo de número 40 e 41. Nós estamos em uma campanha e nesse momento eu quero dizer que nosso pastor presidente teve uma inspiração de Deus e está ministrando aos domingos uma palavra ao coração do povo, com o tema Vivendo o Extraordinário de Deus. Eu tenho certeza que o Deus das coisas grandes e extraordinárias, Ele estará fazendo maravilhas através destas ministrações, agora no mês de março, com essa temática. Bom, eu quero ler aqui o verso de número 40 e o verso de número 41, que diz assim, Marcos capítulo 1, verso 40. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a cura do leproso, a cura de um leproso. Pois bem, meus irmãos, amigos ouvintes da palavra de Deus, este foi um dos muitos milagres registrados na Bíblia Sagrada. Esses dias atrás, eu estava ministrando sobre a cura do cego, chamado Bartimeu, e então, eu lendo os textos bíblicos, e temos cerca de 37 milagres específicos narrados nos evangelhos, e entre estes nós temos aqui a cura do leproso. Pois bem, na verdade, Jesus teve um ministério dividido por fases. Numa primeira fase, Jesus, ele até os seus 30 anos, ele não manifesta ou não se apresenta publicamente como Filho de Deus, como Messias, como Cristo, o grande Salvador. Este período é um período que Jesus está anônimo. Ele está morando em Nazaré. Ele teve uma pequena passagem pelo Egito, quando ainda era bem pequeno, criança, e também em Belém, claro, onde ele nasceu, teve ali por uns meses, quem sabe. Depois ele regressa para a Galileia, especificamente em Nazaré. Bom, aos 30 anos, como nós conhecemos, ele é direcionado pelo Espírito de Deus e ele desce até a Judeia. Ele vai até Jerusalém, até o Jordão, e ali ele vai ser batizado por João Batista. A partir desse momento começa a desenrolar-se, desvendar-se o mistério, o grande mistério profetizado pelos profetas, a chegada do Messias. Assim que Jesus é batizado, existe uma confirmação de Deus o Pai
sobre a sua missão. Ainda no batismo, diante da grande multidão e diante de João Batista, o céu se abre, o Espírito Santo desce em uma forma corpórea de uma pomba sobre Jesus, e ele é impelido pelo Espírito de Deus ao deserto, e ali por 40 dias e 40 noites, Jesus, ele está em jejum, em oração, e sofre tentação. Ele é tentado pelo diabo, mas ali no final dos 40 dias, após ser tentado pelo diabo, por 3 investidas específicas de Satanás, ele os vence, ou ele o vence, usando a palavra de Deus. E vencendo o diabo, ali no deserto, na tentação, anjos dos céus lhe descem, ou vêm-lhe ao encontro, e o conforta. A partir de então, Jesus, ele volta para Galileia, e ele começa o seu ministério, e o seu ministério público se torna evidente quando ele transforma-se água em vinho em Caná da Galileia, naquele casamento. A partir de então, Jesus fica pouco tempo em Nazaré, e há uma explosão de popularidade de Jesus, porque agora não é só mais um carpinteiro, não é só mais um homem de conduta excelente, como disse Natanael: eis que está diante de mim um homem que não há dolo, né? Ou como disse Jesus a Natanael, e também Jesus era um varão israelita exemplar, como era Natanael, que Jesus o reconheceu. Jesus também era um homem exemplar, um carpinteiro exemplar, e agora ele recebe autoridade do Pai, ele tem autoridade de Deus para manifestar curas, maravilhas. Pois bem, até então agora Jesus ele começa a discursar, ele começa a pregar a respeito do reino dos céus, ele chama os judeus ao arrependimento, porque a principal mensagem de Jesus, o principal foco de Jesus era que as multidões, que as cidades, as aldeias, as tribos, as gentes viessem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade, fossem convencidos que Ele era o Cristo, o Messias, o grande Salvador, e que havia necessidade de um grande arrependimento por aquela nação, os judeus, e enfim, por toda a humanidade precisava de arrependimento, todo homem precisava de arrependimento. Mas essa mensagem, a princípio, Jesus começou direcionando ao seu povo, aos seus conterrâneos, aos judeus, mas a partir do momento que ele começa a operar milagres, ele chama a atenção. Por quê? Porque as palavras de Jesus eram poderosas, mas também passaram profetas antes de Jesus, e que também foram poderosos em palavras, e até mesmo em prodígios e sinais. Mas Jesus agora começa fazendo maravilhas extraordinárias, e isto lhe chama a atenção. E quando a gente vê em Mateus capítulo de número 8, que vai narrar o milagre da cura do leproso, 4 versículos, e Marcos também vai narrar em capítulo de número 1, do versículo 40 a 45, 5 versículos, e Lucas também, capítulo de número 5, do verso 12 ao 16, também vai narrar o mesmo milagre, a cura do leproso. Pois bem, o contexto imediato deste milagre é Mateus 5, 6, 7, vai falar sobre o sermão da montanha. Jesus está diante das multidões. Este é um momento em que Jesus já está muito conhecido. Ele já fez muitos milagres. Ele já curou o paralítico de Cafarnaum, ele já curou a sogra de Pedro, ele já fez muitas maravilhas, ele já multiplicou pães e peixes. Então Jesus já tem uma grande multidão que está acompanhando. Quando a gente lê o contexto, principalmente de Mateus, que vai
do capítulo 5, 6 e 7, esses 3 capítulos, que ele faz questão de detalhar a preocupação de Jesus de ensinar, de instruir, de revelar a vontade dele, ou a vontade de Deus para aquele povo. Até então aquela multidão que está seguindo Jesus, essa multidão, ela está dividida em grupos. Um grupo já experimentou o milagre de Jesus, um grupo já experimentou a cura ou as curas que Cristo lhes oferecera. Outro grupo daquela multidão está na expectativa de um milagre. Outro grupo daquela multidão, eles estão em busca de favores, de pão, de peixe, que Jesus possa trazer algum conforto. De alguma forma, aquela multidão tem muita esperança com relação ao que Jesus pode lhe oferecer. Mas agora Jesus vê que é um momento de revelar o maior propósito dele de estar na terra, que era de estabelecer o reino dos céus e os seus princípios e as suas ordenanças, e traçar um caminho de justiça, um caminho de amor, um caminho de fé, um caminho de esperança para todo homem que pudesse e que era possível caminhar com a ajuda dele. Então, por exemplo, a gente vê no sermão de forma resumida, Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, ele vai falar sobre o salvo ser sal, ser luz, ser candeia, ser cidade edificada sobre o monte. Ele vai falar sobre ele ter vindo para cumprir a lei. Ele vai falar sobre a importância do perdão, da reconciliação. Ele vai falar sobre os juramentos, sobre a supremacia do amor, sobre as esmolas, ajudar os carentes. Ele vai também falar sobre o modelo de oração, sobre jejum, sobre juntar tesouros do céu, sobre o perigo de julgar os outros. Enfim, ele vai falar da porta estreita, do caminho apertado, dos falsos profetas. E Jesus vai falar sobre os 2 fundamentos, que é o homem que edifica a casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Enfim, Jesus fala de muitas coisas. Só que eu quero chamar a atenção, porque no capítulo de número 8 de Mateus, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele desce do monte, ele desce da montanha, após ministrar esse grande sermão. Esse é um local estratégico, porque Jesus precisa que o vento leve a sua voz, por isso ele está numa montanha, está num monte. Por certo, Jesus dá-se por satisfeito, porque ele passou todo o ensino que ele queria naquele dia para a multidão. Mas aparentemente, aquele dia, Jesus não estava com pretensão, pelo menos a princípio, a gente percebe, de fazer muitas curas, fazer milagres. Aquele dia era um dia de ensinar o caminho, era revelar a vontade de Deus para aquele povo. Mas esse personagem, esse leproso, esse anônimo da Bíblia, que a Bíblia não faz questão de falar o nome, ele se apresenta e muda o curso daquele dia. Quem sabe ele muda a agenda de Jesus naquele dia, se é que eu posso usar essa expressão. Mas eu quero abrir um parênteses e dizer aqui: você pode alterar o curso da sua história em um momento oportuno. Você pode criar essa oportunidade, e você pode ter essa oportunidade, e essa oportunidade está ao seu alcance. Vamos pensar do ponto de vista da lógica. Então está ali um leproso que está ouvindo um grande sermão de Jesus, 3 capítulos aqui, Jesus falando sobre a estrutura do reino, os princípios, as ordenanças, as bênçãos do reino, e também as resignações do reino. Mas agora ele não está no meio da multidão, porque ele está privado. A lei de Moisés, a lei referente à lepra, que o considera como imundo, ele é um imundo do ponto de vista da lei. Ele não está na multidão, mas ele está próximo da multidão.
ele está ouvindo Jesus, ele está sendo tocado por Jesus. Então, se a gente analisar, a lógica diz que esse moço não poderia ter alcançado Jesus, porque entre ele e Jesus temos o quê? Temos uma montanha, temos uma multidão. Jesus está na montanha, Jesus está fora do alcance dele. Jesus certamente estava cercado pelos seus discípulos nesse ambiente, e de certa forma os discípulos eram uma espécie de também segurança particular de Jesus. Quando a multidão o apertava, ou quando a multidão o comprimia, os discípulos ajudavam Jesus a se escapar. De alguma forma, bem lógico, ele tinha pelo menos 2 grandes obstáculos, ou 3 grandes obstáculos. Ele tinha a lei de Moisés que dizia: você não pode até Jesus, você não pode aproximar da multidão, você não pode aproximar de Jesus, porque você é imundo, e você é contagioso, e você pode ser apedrejado. Agora, do outro lado, a multidão também não deixaria ele chegar até Jesus. Então esse moço, ele tem pelo menos 4 grandes barreiras para receber o milagre. Ele não pode, ele está sentenciado, ele tem uma multidão, ele tem Jesus que está distante. Mas se você olhar a narrativa de Lucas, você vai ver que Lucas vai usar um termo um pouco diferente do local. Veja bem, Lucas capítulo 5, verso de número 12, vai dizer que aconteceu que quando Jesus estava numa daquelas cidades. Então isso aqui é importante. Mateus e Marcos, Mateus 8, Marcos capítulo 1, vai dizer que Jesus está sobre uma montanha. Só que Lucas vai falar que Jesus está em uma das cidades. Ou seja, Lucas vai detalhar melhor o milagre, porque o milagre não aconteceu na montanha nem no pé do monte, como Mateus dá a entender. Mas o milagre acontece quando Jesus desce e passa e chega à cidade. A montanha está próxima à cidade. Então o leproso, ele vê o momento certo de aproximar de Jesus. Ele sabe que na montanha, diante daquela grande multidão, ele teria muita dificuldade, ou era impossível. Mas quando Jesus desce, e Jesus com seus discípulos começa a adentrar a cidade, a multidão seguindo Jesus, ele vê a oportunidade, e ele aproxima de Jesus. Então ele foi ousado, ele viu a oportunidade de ter a sua cura, o seu milagre naquele dia. Eu quero dizer para você nesta noite, que todo homem, toda mulher, para ter um encontro com Jesus, ele terá muitos obstáculos. E essas barreiras podem ser a multidão, a família, a cultura, uma crença herdada. Pode ser questão de, uma questão de, vamos dizer assim, de cultura religiosa. Mas toda vez que um homem ou uma mulher decide abraçar Jesus, não uma religião, abraçar o Cristo, não uma denominação, mas abraçar Jesus pela palavra, o Jesus da Bíblia, o Jesus, o Cristo, o Senhor e Salvador, ele precisa romper obstáculos, ela precisa romper desafios. Encontrar com Cristo fala de romper desafios. Primeiro, eu preciso ter fé. Eu preciso de crer no sermão, na sua palavra. Afinal, Jesus estava falando, mas quem sabe no meio da multidão, boa parte nem estava interessado muito no que Jesus estava falando, mas no que Jesus poderia fazer por ele, numa cura, um milagre, um pão, um peixe. Mas o leproso, ele vê a possibilidade de receber de Jesus uma cura, um milagre extraordinário, porque Jesus, ele é o Deus de coisas grandes e extraordinárias. Você pode receber. Pois quando ele aproxima de Jesus, Marcos vai narrar, quando nós lemos, que ele aproximou-se dele. Isso mostra que a graça, a misericórdia de Jesus está ao alcance de todos. Mas eu e você que precisa aproximar de Jesus, através da fé,
através da oração, através da palavra, através da confissão, através do arrependimento, através de uma vida de propósito, de uma vida de dedicação, de quebrantamento, eu aproximo de Jesus, eu faço uma aliança com Jesus, eu me proponho a adorá-lo, a reconhecer como o Senhor de nossas vidas. Aí eu prostro aos seus pés. É um processo. Eu ouvi a sua palavra, eu criei na sua palavra, eu propus aproximar-se dele, eu venci todos os obstáculos, quer de ordens humanas, quer de ordem espiritual, quer de ordem física. Eu venci esses obstáculos, eu aproximei de Jesus pela fé. Agora eu estou aos seus pés, eu me quebranto, eu reconheço, eu me prostro, eu invoco o seu nome. E a partir daí o processo vai alavancando, vai crescendo, e começa a mover-se uma virtude de Jesus chamada misericórdia, compaixão. Quando a compaixão de Jesus, quando a misericórdia de Jesus, ela é tocada pela minha fé, ela é tocada pela minha atitude, ela é tocada pelo meu quebrantamento, tudo pode acontecer na minha vida. Tudo pode, ou tudo poderá acontecer na tua vida, quando a bondade, a misericórdia, a compaixão de Jesus se manifestar na sua vida, na nossa vida. O verso de número 41 vai dizer que Jesus foi movido de grande compaixão. Por quê? Porque ele está vendo um homem pecador, doente, alienado da sua família, a sociedade, sentenciado à morte por uma lepra. Mas aquele homem está aos seus pés, aquele homem está com atitude de fé, aquele homem que está com disposição, está chorando, está quebrantado, está adorando. Então dentro de Jesus, a virtude da compaixão move-se, começa a manifestar-se, começa a derramar-se. E aí Marcos vai narrar, diz que Jesus foi movido por esta grande compaixão. E quando ele sente compaixão para aquele homem, Marcos vai dizer que ele estendeu a mão e ele fez o que ninguém poderia fazer naquele dia, que era tocar naquele homem. Aquele homem não poderia ser tocado, ele estava com lepra, e a lepra era altamente contagiosa. Mas Jesus quebra o protocolo da lei, e Jesus toca naquele homem. E Jesus, movido de grande compaixão, depois que ele pergunta, e o interessante é que este homem, ele faz uma afirmação, ele não faz uma reivindicação. E aqui está um detalhe muito importante. Ele poderia dizer: o Senhor tem que me curar porque eu sou um necessitado, o Senhor tem que me curar porque tu é Deus, tu és o Cristo, e o Senhor tem poder para isto, e eu estou sentenciado de morte, por isso eu preciso ser curado. Ele não diz assim, ele faz uma afirmação de quem é Jesus, e não uma reivindicação de quem Jesus, o que Jesus pode fazer por ele. Porque antes de que Jesus possa fazer por mim, eu preciso reconhecer o que Ele é para mim, o que Ele é como Senhor, como Salvador, e então como dono da vida. E então esse moço vai dizer: se o Senhor quiser, tu podes me curar, tu podes me libertar, me purificar. A partir daquele momento, no verso 41, Jesus está agora movido de compaixão. Jesus toca naquele homem, certamente aos seus pés ainda. Certamente Jesus o pega pela mão, certamente o levanta, olha nos seus olhos, e segurado nas suas mãos, movido de compaixão, Jesus diz: eu quero te curar nesta hora, ser limpo, ser curado. E então eu queria fazer aqui algumas considerações. Primeiro, a lepra representa o pecado. Quando a gente vê no Antigo Testamento,
a narrativa e a interpretação dos textos com relação à lepra, ela representa o pecado. E as consequências da lepra era a morte. Aquele moço, ele estava leproso. E a lepra, que representa o pecado, precisava sair da sua vida. Ele precisava desse milagre. E todo homem, todos nós, em algum momento da nossa vida, né, nós precisaremos reconhecer que fomos contaminados pela lepra do pecado. E que somente Jesus pode tirar essa sentença da nossa vida. Essa é uma palavra de esperança nesta noite. Eu tenho essa palavra de fé para a tua vida. Jesus pode tirar a lepra da nossa vida, a culpa, a consequência da lepra, o poder de destruição dessa lepra que é representado pelo pecado. A atitude da graça e da misericórdia de Jesus, que foi manifestada naquele homem, naquele dia. O toque de Jesus naquele homem representa o toque que Jesus está querendo fazer na sua vida, na vida de todos quanto creem. Na verdade, Jesus tem tocado na vida de muitos. Muitos. Milhares e milhões de pessoas já experimentaram esse toque maravilhoso de Jesus. Esse toque de libertação. É desse toque de Jesus que eu quero fazer a minha conclusão. Todo homem precisa ser tocado por Jesus para poder ser liberto da escravidão do pecado. Então eu pergunto nessa noite: você já deixou Jesus te tocar? Jesus já teve a liberdade de tocar o seu coração, de tocar a sua vida? Você já teve a iniciativa de ir ao encontro de Jesus, como aquele leproso? Jesus desceu da montanha, passou pelas multidões, está entrando nas cidades, mas aquele leproso poderia ter saído e continuar a sua vida da mesma forma. Mas ele preferiu, ele escolheu, ele tomou a iniciativa e ele resolveu aproximar de Jesus em busca de um toque de milagre, um toque de cura. Eu sei que nós estamos diante de um contexto de pandemia e que todos nós somos conscientes das consequências que todos nós estamos sofrendo. Mas nem por isso o nosso Deus, ele deixou de reinar. Nem por isso o nosso Senhor Jesus perdeu a disposição de amar, perdoar, restaurar e curar. E nesta noite eu digo para você: deixa Jesus te tocar. Pastor, mas Jesus já me tocou. Então continue com esse Jesus maravilhoso. Continue andando com Ele. E agora eu vou além. Quem sabe Jesus está dizendo neste momento de desespero: toque em alguém. Como Jesus te tocou, toque em alguém. Mas é claro que eu não posso tocar em alguém. Esse é um momento de distanciamento social. É um momento que nós não podemos tocar. É evidente que esse toque será um toque remoto, um toque de intercessão pela fé. Apresente uma família. E eu até gostaria de dizer nesta oportunidade que nós estamos vivendo, talvez nós estamos vivendo um momento mais sublime para a igreja exercer o seu papel como intercessores, tocar as vidas, levar uma mensagem de fé, de salvação aos corações. Deixa Deus te usar. Se a gente continuar lendo o texto, vai dizer que Jesus pediu-lhe para que ele não falasse daquele milagre, da sua cura, antes que ele fosse até o sumo sacerdote e levasse a sua oferta de gratidão pela cura da lepra. Mas ele quebrou esse contrato com Jesus. E se você ler, vai dizer no verso de número 15, o verso de número 14: ordenou-lhe que ninguém a dissesse, mas vai e mostra ao sacerdote e leva a oferta da purificação que Moisés determinou. Mas Marcos vai dizer que, mas tendo ele saído, ele começou a pregoar, ele começou a testemunhar do que Jesus tinha feito na sua vida, e a divulgar o que acontecera. Ele começou
a falar daquilo que ele tinha experimentado, daquilo que ele estava vivendo. Ele estava a caminho do sumo sacerdote, ele estava a caminho do templo. Jesus tinha dito: espera, vai ao sacerdote primeiro, vai e mostra, para ele verificar o milagre na sua vida, o que eu fiz na sua vida. Mas ele tinha tanta certeza, ele tinha tanta convicção de que o milagre que ele estava, já tinha experimentado, que ele estava limpo da lepra, que ele até inverteu. Ele começou a contar as maravilhas de Jesus, o que ele tinha recebido, o que tinha acontecido, e então Jesus foi grandemente conhecido naquela região, através também desta cura. Então eu diria nesta noite, é um momento, nós que já fomos tocados por Jesus, atenção no que eu estou falando aqui, nesse momento, é um momento de sairmos pelas redes sociais, é o momento de nós abrir a nossa boca e falar do que Jesus tem feito na nossa vida, porque não dá para julgar. Ninguém consegue explicar o que está acontecendo, então não vamos perder tempo tentando entender e explicar a pandemia. Vamos fazer como esse leproso, vamos contar o que Jesus fez na nossa vida, o toque que nós recebemos, e quem sabe quando a multidão, quando as muitas gentes, quem nos ouvir e ouvir o que Jesus fez na nossa vida, então eles também procurarão esse toque. Oh, aleluia! Aleluia, eu te convoco pelo Espírito de Deus a anunciar o que nós já experimentamos, que você já experimentou, e vamos induzir as pessoas a ir até Cristo, a ir aos pés de Cristo, para serem tocados por Jesus. A solução é clara e é bem simples. Jesus pode tocar todos quanto quiserem. Oh, aleluia. E depois deste toque de Jesus, você nunca mais será o mesmo. Em todos os aspectos da sua vida será mudada da água para o vinho. Creia nisto, em nome de Jesus.